Queria pedi-los que abram suas Bíblias. Nós iremos dar continuidade às nossas exposições na carta de Tiago e hoje nós iremos iniciar o capítulo de número 4. Carta de Tiago, capítulo número 4, nós iremos ler e expor os versículos de número 1 a 10. Essa aqui é uma perícope que está bem ligada com aquilo que foi dito nos versos de número 13 a 18, e nós vamos ver como que Tiago aplica o conceito da verdadeira sabedoria à luz de uma prática que desvenda, chega aqui no seu ápice da literatura sapiencial de Tiago. Como nós entenderemos isso, como Tiago coloca isso para os líderes da igreja, mas também para a igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versos de número 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazeres guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Palavra do Senhor, meus irmãos. Então nós vimos no último sermão que aquilo que distingue a verdadeira sabedoria, a sabedoria dos céus, da falsa sabedoria, a sabedoria terrena, ou a sabedoria que vem do diabo, é justamente como nós somos preenchidos pelo Espírito Santo e a partir de então praticamos a verdadeira sabedoria. Nós vimos que a distinção, e como o Tiago estabelece isso nos versos número 13 a 18. E é muito importante a gente ter em mente o que Tiago disse, nos versos número 13 a 18 do capítulo 3, porque agora ele vai aplicar os conceitos doutrinários que ele já estabeleceu. É interessante porque nós estamos vendo ao longo da carta que Tiago não trabalha tanto com a questão de colocar conceitos doutrinários e depois aplicar. Isso é muito mais pautável, muito mais pertinente a Paulo, por exemplo. Tiago tem uma argumentação chamada argumentação cíclica. Ele vai falando algumas coisas, depois ele entra em outro assunto, depois ele volta naquilo que já foi dito e vai desdobrando. Mas aqui ele faz de uma forma muito pastoral, pregando, digamos assim, de uma forma de sermão, onde ele estabelece o conceito de sabedoria dos céus, o conceito de sabedoria terrena, e agora ele vai aplicar à vida da igreja esses conceitos que já foram trabalhados. Não sei se você está lembrado, mas no verso número 13 a 18 do capítulo 3, a síntese é simplesmente a seguinte: quem aqui é sábio? Vocês lembram dessa pergunta, né? E ninguém pode se considerar sábio, ou inteligente, ou possuidor da sabedoria do alto, se viver em contendas, em guerras, dissoluções. A ideia que Tiago trabalha é justamente isso, é que a paz que é evidenciada na vida da igreja é o sinal de que nós possuímos ou não a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é comprovada, meus irmãos, pelas obras que o Espírito Santo produz por meio e através da igreja, na vida dos membros. O Espírito da paz vai produzir paz e não contendas. E se nós vivemos em contendas, dissoluções, em ganâncias, invejas, na verdade nós não estamos possuindo, ou nós não temos a sabedoria do alto. E o ponto trazido por Tiago é que inveja, esse sentimento faccioso não faz parte da identidade daqueles que foram chamados por Cristo.
Se você possui uma identidade, ou se você é um cristão, você não pode ostentar essas questões que vão de encontro com a sabedoria do alto. Nós já até falamos aqui que Tiago chega ao seu ápice da literatura sapiencial. Nós estamos falando sobre isso o tempo todo, que Tiago se aproxima daquilo que os livros de sabedoria do Antigo Testamento traz, e a busca de Tiago é em torno, ou é incessante em relação a obter a sabedoria que vem do alto, e isso vem através da prática da palavra. Interessante porque Tiago não tira esse exemplo, né, o exemplo do verso número 1, de contendas, guerras, né, a partir do nada. Havia um dilema na igreja, e esse dilema deveria ser trabalhado, deveria ser pastoreado por Tiago, deveria ser resolvido. É interessante porque, não sei se você já parou para pensar, mas às vezes a gente acha que a vida na igreja primitiva era perfeita, não havia nenhum problema. Você quer alguma amostra de igreja perfeita, você, na sua cabeça, vai para a igreja primitiva. Mas isso não é verdade. Tanto não é. Os escritores do Antigo Testamento escreveram para resolver problemas na igreja primitiva. Tinha muitas coisas boas, é claro, mas havia também muitos problemas. E aqui o ponto é que Tiago está tentando trabalhar e trabalhando na vida dele, na vida da igreja, para justamente corrigir esses problemas e distinguir justamente a sabedoria do alto da sabedoria terrena. Ele estava corrigindo isso. Havia divisões, havia sentimentos de invejas, havia partidarismo, e definitivamente eles não sobreviveriam possuindo essa falsa sabedoria. Talvez muito próximo daquilo que ocorre em muitas das nossas igrejas. Sentimentos como esse, guerras, contendas, partidarismos, invejas, não somente ocorrem no meio dos mestres da igreja, mas também no meio da igreja. E o ponto que Tiago vai trabalhar aqui é justamente esse: para que eles vencessem a guerra contra Satanás, contra a carne, contra o mundo, eles precisariam viver em paz, porque um reino subdividido não subsiste, ou dividido não subsiste. É um ponto que Tiago vai trabalhar, extraindo ali um conceito de Cristo, do Senhor, dos ensinamentos de Jesus. Tiago trabalha muito o Sermão do Monte e também os ensinamentos de Jesus. Então vamos olhar o verso número 1. O verso número 1 diz assim: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? É interessante porque Tiago não vai ser aqui um mero moralista, porque ele poderia dizer assim: vocês precisam melhorar o comportamento de vocês. O comportamento de vocês está inadequado, não é assim que se vive um cristão. Ele poderia simplesmente falar da questão externa, do comportamento. Porém, se você olhar de forma atenta, você vai ver que Tiago, antes de corrigir o comportamento, ele estabelece e escancara a causa daquele comportamento. Que causa é essa? Ele coloca aqui: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. As guerras, contendas que haviam entre eles, as invejas, tudo procedia de um coração corrupto, da carne. E aqui Tiago vai estabelecer o problema. O problema é o coração corrompido. Não bastava consertar a prática se antes ele não pregasse ao coração dos crentes. Tiago está espelhando aquilo que Jesus já tinha ensinado, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, blasfêmias, Mateus 15, verso 19. Ele está deixando claro que as tensões exteriores que há entre nós, no meio da igreja, na nossa vida, sempre serão consequências de tensões interiores, internas. As tensões que nos rodeiam, que rodeiam a sua família, que rodeiam o nosso coração, a nossa vida, elas procedem de tensões internas. O que Tiago está fazendo aqui é justamente corrigir a causa do problema, antes de corrigir o problema em si. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque quantas são as vezes que nós tentamos resolver questões externas
antes de olhar as causas dos problemas em si. Muitas vezes é assim com os nossos filhos, querendo transparecer uma moralidade sem pastorear o coração deles, sem pregar ao coração deles. E um ponto importante para nós aqui é que antes de nós tentarmos resolver qualquer problema da nossa vida, seja o problema da ansiedade, da amargura, da ira, da inveja, da cobiça, da falta de disciplina, da lascívia, a primeira coisa que nós devemos resolver é o problema do nosso coração. Antes de qualquer coisa, olhe para o seu coração. Pensando nisso, você há de concordar comigo que um psicólogo, um coach, ele pode até ajudar você a mudar o seu comportamento. Um vídeo no YouTube pode ajudar você talvez a mudar um comportamento em si, mas ele nunca vai mudar o seu coração, porque o seu coração só pode ser mudado pela palavra de Deus. E é nisso que Tiago está trabalhando, em pastorear os corações da sua igreja amada, para que então eles resolvam as tensões externas que estavam atingindo a igreja e os impedindo de prosseguir. É muito importante isso, porque se você quiser resolver as suas questões externas, no máximo você vai dar uma organizada na sua vida, você vai melhorar a sua agenda, mas o seu coração podre vai continuar lá. Você vai colocar uma roupinha bonita, você vai colocar um perfuminho, mas sua vida ainda continuará cheia de lepra, em estado terminal, enquanto você não tiver um coração transformado. Está acontecendo que, muitas vezes, nós estamos dando o remédio errado para os nossos problemas, tentando resolver as questões externas, sem antes resolver a causa em si. E é isso que Tiago está dizendo. Olha no verso número 2 e 3, quando ele fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazeis guerra, nada tendes, porque não pedis. E ele vai concluir: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui nós podemos entender que Tiago tivesse justamente tendo o Sermão do Monte como uma base, e olhando para o Sermão do Monte, aplicando aquilo que o Senhor Jesus já havia ensinado. Era muito improvável justamente que eles, por exemplo, pudessem aqui matar de forma literal, quando ele fala cobiçais e nada tendes, matais, é muito provável que ele esteja dizendo de um assassinato físico, né? Mas ele está trabalhando aquilo que o Senhor Jesus já havia trabalhado, da questão do ódio. Então, quando eles odiavam em seu coração, eles estavam matando, eles odiavam em seu coração e cometendo assim assassinato. Eles estavam cobiçando, invejando, lutando contra a providência e a sabedoria divina que dava tudo a eles, tudo aquilo que eles necessitavam. E o ponto aqui, muito importante, porque mesmo diante desses maus desejos que atingiam a igreja, Tiago mostra que eles não possuíam nada. Cobiçais, nada tendes. Vocês continuam odiando, matando, invejando, e vocês não obtêm nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essas coisas, esses pecados, eles não podem satisfazer o nosso coração. São falsos enganos que apenas nos afundam a nossa vida, prometem e não cumprem. E muitas vezes caímos nessas armadilhas, assim como os crentes para o qual Tiago estava escrevendo. Tiago vai ligar aqui o fato deles não possuírem nada ao fato deles não pedirem. Interessante como é que ele coloca isso, até uma questão muito clara e muito simples, né? Para você ter, você tem que pedir. Aqui evidencia a lei da semeadura. Então, se eles não possuíam nada, é porque eles, na verdade, não pediam nada. E pelo fato de não pedir, não recebiam. Aqui, né, ele já tinha estabelecido essa primícia, não sei se vocês lembram, ou estão lembrados do capítulo 1, verso 5, quando ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago vai trabalhar que o Senhor estava disposto a dar sabedoria à igreja.
Não havia por que eles viverem em dissoluções, em guerras, em contendas, se agarrando nas falsas promessas do pecado. Porque se eles pedissem a Deus, Deus concederia. Então por que eles estavam vivendo assim? Aqui um ponto fundamental, porque Tiago está acusando os cristãos de não orarem, meus irmãos. Pense comigo, que deixar de pedir a Deus em oração é deixar de receber de Deus. É uma questão muito lógica. O Senhor, Ele não somente designou todo o fim e elegeu o seu fim, predestinou todas as coisas, mas Ele também predestinou os meios. E o meio que Ele estipulou, o meio de graça que Ele estipulou para que sua igreja receba o seu favor é a oração. Deixar de orar é deixar de receber de Deus. Esse é o ponto básico que ele vai estabelecer aqui. Mais uma vez, ele coloca aqui o ensino de Jesus, quando o Senhor Jesus fala: pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. E Jesus continua: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas que lhe pedirem. A ideia é que o Senhor está pronto a dar liberalidade à sua amada igreja, aos seus filhos. Esse é um ponto básico, meus irmãos, e às vezes a gente esquece disso. Porque quem se recusa a orar, senão aqueles que estão em oposição a Deus? Crentes são aqueles que vivem uma vida de oração, que obedecem ao mandamento de orar sem cessar. Aqueles que vivem em oração. Aqueles que não oram são aqueles que não são reconhecidos pelo nome de Jesus, que não são crentes. Se você pedir um não crente para orar, possivelmente ele não vai orar, porque ele não crê verdadeiramente no Deus da oração. E aqui, meus irmãos, é um ponto importante para nós, porque a vida cristã, não sei se você já sabia disso, mas é uma vida de oração. Se você quer ser um cristão, você tem que ser um homem de oração. Você tem que ser uma mulher de oração. Você tem que buscar a Deus em oração. Na verdade, isso aí é até um pleonasmo, O crente já é um homem de oração, já é uma mulher de oração. Não existe mulheres e homens de oração. Todos que são crentes deveriam ser pessoas de oração. E aqui, orar. Por que nós muitas vezes não oramos? Porque orar, meus irmãos, é tirar as vestes e quebrar o orgulho. Ninguém chega diante de Deus orgulhoso no sentido de se esconder diante de Deus, de mostrar quem é, porque Deus conhece o coração. Você vai chegar diante de Deus e querer mostrar uma coisa que você não é. O Senhor reconhece, Ele sabe, Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele penetra os nossos mais íntimos sentimentos, a nossa maior vergonha. Ele conhece, Ele vai no profundo do nosso ser. Como então que nós iremos orar de forma orgulhosa? Então orar definitivamente é quebrar o orgulho. Orar é tirar as vestes diante de Deus e não se esconder, como Adão fez, tentando se esconder de Deus. Orar é se colocar diante da presença do Senhor e não apenas pronunciar palavras corretas, teologicamente corretas, porque a sua oração, mesmo com uma teologia correta, pode ser uma oração vazia. O Senhor não enxerga apenas nossas palavras bonitas, Ele enxerga o nosso coração, meus irmãos. E aí porque é disso que nós mais temos medo. É de que o Senhor enxerga o nosso coração. E é por isso que muitas vezes nós não oramos. E é por isso que nós não recebemos. Porque nós temos medo de que o Senhor enxergue o nosso coração e reconheça e veja que
nosso coração é conforme o coração da igreja de Tiago, um coração corrupto, mau, cheio de guerras, contendas, conflitos, invejas. Nós não conseguimos fingir diante de Deus. E aqui um ponto fundamental, porque mesmo se os crentes de Tiago estivessem pedindo, estivessem orando, estavam orando de forma errada. Primeiro ponto, para receber tem que pedir, tem que orar. Segundo ponto, não basta pronunciar palavras, tem que orar de forma correta. É isso que Tiago está falando aqui. Verso número 3, pedis, ele fala antes, nada tendes porque não pedis. Verso número 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que seria pedir mal, meus irmãos? Seria pedir mal. Será que você parou para pensar nisso, que às vezes a gente pede mal? Não o mal em si, mas pedimos aquilo que é errado, aquilo que é contrário, aquilo que é contrário à vontade de Deus. E pedir mal é isso, é pedir em desconformidade à vontade de Deus. Porque muitas vezes as nossas orações estão repletas de desejos que são movidos por impulsos pecaminosos. E Deus, ouça isso que eu vou te dizer, por misericórdia, muitas vezes não nos atende. Olhe para suas orações passadas, imagine se Deus tivesse te dado tudo aquilo que você e eu, muitas vezes de forma mimada e infantil, pedimos ao Senhor. Será que nós ainda seríamos crentes? Pedimos mal ao Senhor e Ele, por misericórdia, não nos concedeu. A ideia é que o grande ensinamento que Tiago coloca é que se nós vivemos em contendas, com sentimentos invejosos, maliciosos, matando aqueles que estão ao nosso redor com palavras, nós devemos orar a Deus para que nos dê sabedoria, a fim de que nós possamos aprender a viver definitivamente como discípulos de Cristo, como verdadeiros discípulos de Cristo. Devemos aprender a orar conforme a Escritura estabelece, moldando a nossa vontade, a vontade de Deus. Orar bem, orar conforme a vontade de Deus, e com o seu coração corrupto, como você, com seus desejos pecaminosos, vai se moldar à vontade de Deus, se não for pela sua palavra. Por isso que quanto mais nós nos enchemos da palavra de Deus, mais os nossos desejos são os desejos de Deus, mais a nossa linguagem é a linguagem de Deus, mais a nossa vida é a vida de Deus, mais daquilo que nós desejamos possuir e ter é aquilo que Deus deseja que nós possuamos. Toda vez, e aqui eu paro para aplicar de forma mais profunda ainda, que nós tivermos uma petição em nossa oração, antes de pedir, investigue a motivação dessa petição. Eu não estou falando que você não deve pedir a Deus, o Senhor fala que você deve pedir. Mas ao pedir, investigue o porquê que você está pedindo isso. Será que você realmente precisa disso? Será que Deus vai ser mais ou menos glorificado se Ele lhe conceder isso? Você se tornará então mais santo se Deus te conceder isso? A sua família vai amar mais ao Senhor se Ele te conceder isso? Ou será que você estará mais suscetível a amar este mundo e as coisas deste mundo se Deus te conceder isso? Grande ponto, é o ponto que Tiago está trabalhando, que nós devemos investigar o nosso coração. E uma coisa, você já saiba, mas mais uma vez a gente esquece, você não serve a um gênio da lâmpada, está pronto para satisfazer os seus desejos. A razão de você ser um cristão não é para que Deus satisfaça os seus desejos e te dê tudo que você necessita. Não é. A razão de você estar aqui, a razão de você ser um crente, a razão de você ser um servo de Deus é somente para glorificá-lo em tudo. A razão da sua existência é a glória de Deus. E é a glória de Deus que nós devemos desejar acima de todas as coisas. Você não é crente para receber tudo aquilo que você sonhou. Você é crente para glorificar a Deus acima de todas as coisas.
E aí Tiago prossegue no verso número 4, verso número 5. Vamos ler juntos, meus irmãos? Verso número 4 e número 5. E vocês podem dar uma ênfase no infiéis, tá? Vamos lá? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e ele fez habitar em nós. Tiago vai mostrar agora a razão pela qual as orações dos crentes não eram atendidas. Porque ao invés delas serem moldadas pela palavra de Deus, as orações eram moldadas pela amizade comum. E assim, sendo assim, então, estavam em oposição ao senhorio de Cristo. E agora eu chamo a atenção, como eu pedi para vocês darem uma ênfase ali no infiéis, porque não parece Tiago aqui, né? Como é que Tiago começa as suas perícolas, meus irmãos? Meus amados irmãos. E sempre quando tem meus amados irmãos, você sai da frente porque vem pancadaria, né? Eu acho que ele já cansou. Porque agora ele começa realmente a botar o pé no acelerador, né? Ele começa dizendo, infiéis! Eu vou dizer mais para você, infiel aqui é a Ara está dando uma colher de chá, na verdade, né? Porque a palavra é adúltero. Bem diferente da forma tão amorosa, né, meus amados irmãos? Isso porque, meus irmãos, nossos pastores muitas vezes precisarão mudar o tom conosco. Precisarão pegar, às vezes, um pouco mais pesado conosco. E aqui, compreensível, porque os crentes que vieram do judaísmo já estavam acostumados a associar Deus com o esposo de Israel. E ser chamado de adúltero aqui é justamente, ele já conseguiu entender que se tratava do fato de eles não estarem dando ao Senhor a adoração devida, exclusiva que Deus merece. Esse é o ponto. Eu até leio com vocês aqui em Isaías 54, versos números 5 e 6, como é que isso é muito claro, não somente Isaías, esse é um texto bom para a gente ler, mas Jeremias também, que a gente está estudando na escola dominical, trata Deus como o esposo, como o marido. Olha Isaías 54, versos 5 e 6, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Ou seja, para o cristão, e a gente sabe que a audiência aqui de Tiago é uma audiência majoritariamente de crentes vindo do judaísmo, isso aqui era tranquilo para eles entenderem. Inclusive o próprio Jesus já tinha trabalhado isso também, quando chamava os fariseus de adúlteros, raça de víboras, e aí o adúlteros ali justamente de dar a Deus, não dar a Deus a exclusividade na adoração que ele merecia. E um ponto importante é que a infidelidade tratada por Tiago vai justamente dizer respeito a isso, a disposição de adorar a outros deuses, e neste caso, de amar ao mundo mais do que ao Senhor. E um ponto importante, Deus não admitiria infidelidade. Nenhum de nós admitimos infidelidades. Ou qual marido aqui admitiria que sua esposa fosse infiel? Sendo Deus zeloso com a sua esposa, ele também não permitiria isso. Não permitiria essa amizade com o mundo. É isso que Tiago está tratando. Infiéis, não compreendeis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Tiago está falando que ser amigo do mundo e ao mesmo tempo ser amigo de Deus não é possível. O mundo não tolera amigos de Deus. E Deus não tolera amigos do mundo. São opostos, meus irmãos. E talvez um ponto difícil para nós hoje, mas também era um ponto muito simples para eles entenderem, né, na antiguidade, que ser amigo é justamente dividir a vida, é dividir conselhos, relacionamentos, é gostar de estar próximo, é dividir tudo. A amizade, um exemplo claro é a amizade entre Davi e Jonatas. Ser amigo de alguém é ser relacionado com ele, é dividir com ele, é estar junto. Até porque ninguém é amigo de alguém que não suporta, né?
Eu sou amigo desse cara, mas esse cara é complicado, é difícil, eu odeio estar perto dele. Ninguém é amigo de uma pessoa assim. Quando você é amigo é porque você ama essa pessoa, é porque você divide tudo com essa pessoa. E ser amigo do mundo é gostar das coisas que o mundo oferece, é amar as coisas que o mundo oferece, o poder, o dinheiro, a fama, os prazeres. O que Tiago está dizendo é que quanto mais próximo você estiver do mundo, mais distante você estará de Deus. Não tem como você estar próximo do mundo e ao mesmo tempo estar próximo de Deus, porque essas coisas estão antagônicas, elas estão em lados opostos. Quando uma pessoa se volta para o mundo, ela se torna parte do mundo, ela conscientemente está amando o mundo e rejeitando a Deus e a sua palavra. Isso é importante e interessante, porque é justamente assim que o pecado faz conosco. Pense comigo, pecado não é aquele que chega em você e fala, chama do pior nome, ou de forma hostil. Pecado, ele chega diante de você como um amigo. Ele oferece a sua companhia, a sua amizade, o seu sabor. Ele é doce aos seus ouvidos. Ele oferece a amizade, ele oferece tudo. Ele começa como um amigo dócil e no final se torna um tirano. É por isso que a Bíblia está repleta de instruções contra o amor ao mundo, quanto ao fato de não unir-se, por exemplo, com descrentes, porque ambos são antagônicos. Não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. João fala isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Definitivamente, os salmos estão repletos disso. Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, em oposição a isso, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você não vê em nenhum momento escritores bíblicos trabalhando uma possibilidade de você dialogar com o mundo, e isso é um perigo na nossa teologia moderna, essa ideia de querer dialogar o tempo todo com o mundo, buscar o tempo todo modificar o mundo, redimir o mundo, sendo que o Senhor e a sua Escritura não faz isso. A Escritura está o tempo todo rejeitando o mundo, falando que não tem como, que se você for no caminho do mundo, você vai se dar mal. Não tem como. O que Tiago coloca é justamente isso, porque quanto mais você se envolve com este mundo, mais você ama as coisas que aqui estão, mais você se molda ao caráter do mundo, e muitas vezes, sem perceber, você se dá, você se entrega. No final, você está preso a este mundo. E ainda pior, meus irmãos, porque você poderia pensar que você estaria traindo a Cristo com qualquer outra pessoa, mas não, você está traindo a Cristo com o seu inimigo. Você está pegando o inimigo de Cristo e traindo a Cristo. Cruel, obstinado, terrível. E aqui eu paro para que a gente possa pensar, talvez muitas vezes nós ou você não consiga se separar daqueles seus amigos mundanos, sabe? Só falam besteiras, que só pensam em ter, só falam em dinheiro, nos prazeres deste mundo, de quão boa é a vida, de quanto boa é o que esse mundo pode nos dar. Muitas vezes você não se separa deles, é porque no fundo você ama as coisas que eles têm a te oferecer. No fundo, nós amamos essas coisas e nós não nos separamos, queremos fazer a política da boa vizinhança, queremos dialogar, queremos estar junto, queremos ao mesmo tempo talvez não abdicar da nossa identidade cristã, mas ao mesmo tempo estar junto deles. Tiago está dizendo que não tem como isso. Tiago está dizendo que não tem como você, durante 6 dias na sua semana, você amar o mundo e no domingo você dizer que ama Jesus. Isso é impossível. Não tem como.
É por isso que no verso de número 5 ele vai argumentar o porquê disso não poder acontecer. Olha o que ele fala: ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. E aqui a gente chega num dos versos mais difíceis de todo o Testamento, porque muitos teólogos vão divergir quanto à questão de como nós devemos interpretar a palavra Espírito. Se com base no espírito humano, e aqui não seria E maiúsculo, mas E minúsculo, e aí o ciúme seria um sentimento negativo e não um sentimento positivo, mas a maioria dos teólogos, inclusive a nossa tradução, a ARA, caminha para um outro entendimento, que eu coaduno, que é justamente entender aqui o espírito como o espírito de Deus, e o ciúme não como um sentimento maldoso, como é o ciúme humano, mas como o santo zelo de Deus pelo seu povo. Uma passagem muito difícil de interpretação, e talvez não haja aqui uma definição quanto aquilo que está certo ou errado, mas aquilo que é mais coerente ou menos coerente. E o ponto importante aqui é justamente tratar isso. Ciúmes, não pode ser visto como aquele sentimento cheio de vaidade que muitos de nós possuímos, fruto de uma falta de confiança, talvez. Mas devemos entender aqui ciúmes como zelo. Deus tem zelo pelo seu povo. Ele requer exclusividade do seu povo. É por isso que muitas vezes no Antigo Testamento Deus acusa o seu povo de adultério, porque Ele é zeloso com o relacionamento pactual que nós possuímos com Ele, que Ele possui conosco. É o que afirma, por exemplo, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Deus tem zelo pelo seu povo. E talvez aqui Tiago esteja colocando um princípio da Escritura. Toda a Escritura está dizendo que Deus tem zelo pelo seu povo. Ele não nos tirou do domínio do império das trevas, das mãos de Satanás, para ficarmos flertando com o pecado, com as coisas deste mundo. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, e por isso requer de nós fidelidade. O nosso relacionamento com Deus requer de nós fidelidade, meus irmãos. O noivo requer de nós fidelidade, assim como o seu esposo, a sua esposa requer de você fidelidade. O pacto que Ele assumiu conosco requer de nós fidelidade. Fidelidade da nossa parte. Toda vez que caímos no pecado, estamos entristecendo o Espírito de Deus que habita em nós, porque Ele é zeloso para com o seu povo, o povo que Ele comprou com o seu próprio sangue. A Escritura está cheia do princípio do zelo de Deus pelo seu povo. Não podemos então virar as costas para a palavra de Deus. E aqui um ponto importante, porque talvez o fato de que Deus é zeloso com o seu povo, e Ele ao mesmo tempo sendo um Deus irado, fogo consumidor, possa assustar você. Porque Ele requer exclusividade nossa, fidelidade. E muitas vezes nós o traímos com o mundo, com o seu pior inimigo. Então o que Ele fará conosco, meus irmãos? O que Ele fará comigo e com você? E muitas vezes somos adúlteros. No final, nós sabemos que nós não conseguimos lidar com os nossos desejos maus. Como nós então faremos? Estaremos então perdidos? O que Tiago trabalha, ele dá o problema, mas ele também mostra a solução, porque o povo de Deus, nós precisamos de um poder que vem de fora, um poder que vem dos céus, porque somente Deus consegue lidar com os nossos maus desejos. Você definitivamente não conseguirá lidar com eles. Sabe que poder é esse, meus irmãos? Se chama maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. É isso que ele fala no verso número 6. Antes, Ele dá maior graça. E agora ele cita Provérbios 3:34, quando ele fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquilo que o Senhor falou aqui também, né? O nome desse poder é a graça.
A resposta para a nossa falta de segurança está justamente na graça de Deus. E nós devemos confiar na graça de Deus, porque Ele dará os meios para que tenhamos satisfação e alegria somente nele. Caso nós tenhamos abandonado o Senhor, nós devemos então olhar para a graça que Ele derrama a todos? Não, derrama aos humildes. Aqui é um alerta, porque a graça de Deus também requer uma resposta nossa, meus irmãos. E essa resposta é a humildade de reconhecermos os nossos pecados e abandoná-los, porque a esses Deus derrama graça. E o que Ele faz então com os soberbos? Ele existe. Deus conhece, os soberbos, mas Ele não somente conhece, mas Ele resiste aos soberbos. Aqueles que se afundam nos seus pecados, soberbos, que acham que são os senhores de si, Deus resiste. Deus derrama graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. E o ponto que Ele traz aqui é justamente esse. Ele vai se preocupar em nos mostrar aqui como nós podemos obter essa graça que é prometida aos humildes. Essa é a última parte da perícope. Como então nós podemos vencer a tentação de sermos amigos de Deus e, consequentemente, cairmos na inimizade com Deus? Ele vai passar a dar uma série de imperativos, de ordenanças aos cristãos, para que eles sejam vitoriosos na luta contra o diabo, contra a carne, mas contra o mundo. E a primeira ordem está aí no verso número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira ordem que ele dá, e o primeiro jeito da igreja vencer a amizade com o mundo e a inimizade com Deus, e vivendo uma vida de sabedoria que vem do alto, é por meio da sujeição. E sujeição significa justamente se colocar debaixo do senhorio de Cristo, se comprometer a obedecê-lo em tudo. E aqui está o problema. Porque quantas são as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, sabemos o que tem que ser feito, mas mesmo assim prosseguimos não nos sujeitando ao Senhor, fazendo aquilo que dá na nossa cabeça simplesmente. É o que a igreja de Tiago estava fazendo, é o que os mestres de Tiago estavam fazendo, e é o que muitas vezes nós também fazemos. Estava conversando lá em Brasília com o reverendo Jonas, ele falava que o que ele vê de mais problemático na igreja hoje é que as pessoas não querem ser pastoreadas. São aconselhadas pelos pastores, falam, você deve fazer isso, meu irmão, você deve buscar o arrependimento no Senhor. Elas simplesmente saem e fazem aquilo que está na sua cabeça. Interrompe o aconselhamento a hora que ele bem desejar, faz aquilo que bem entender. Elas não querem ser, em sua maioria, pastoreadas. Porque se nós ouvirmos a voz de Deus por meio dos nossos pastores e mudarmos a nossa vida, nós não cairemos nesse problema. E a primeira solução é se sujeitar à palavra de Deus, é se sujeitar ao Senhor em todas as coisas. Assim, se nós não fizermos isso, nós não alcançaremos a sabedoria do alto, prosseguiremos servindo ao diabo e aos deuses deste mundo e prosseguiremos em inimizade contra Deus. Mas aqueles que se submetem à palavra recebem a promessa de que o diabo fugirá de vós. Você quer que o diabo fuja da sua vida? Se sujeita a Deus. A promessa é essa, e ele então fugirá de vós. Não importa o poder de Satanás, porque ele será vencido à medida que nós nos submetermos a Cristo e a sua palavra, e não há outro meio senão a sujeição ao Senhor. Enquanto a palavra sujeitar significa colocar debaixo do senhorio de Cristo, da sua autoridade, a palavra resistir, resista ao diabo, significa colocar em oposição ao diabo. Ou seja, não basta sermos neutros contra as coisas deste mundo. Nós temos que ser opositores das coisas deste mundo. Quando nós nos submetemos a Cristo, automaticamente a submissão a Cristo requererá de nós que sejamos opositores ao diabo e ao seu sistema, ao mundo. Não, por isso que não tem como dialogar com o mundo, porque você será um opositor do mundo. E o mundo, consequentemente, te odiará. Que notícia!
será odiado pelo mundo. E você será uma resistência contra o mundo. Será uma oposição a este mundo. O que o mundo prega, você vai pregar ao contrário. O que o mundo fala, você vai falar ao contrário. O que o mundo vive, você vai viver ao contrário. Como o mundo vai te amar? Ele vai te odiar. Deve ser um soldado verdadeiro de Cristo nessa batalha, sendo um verdadeiro inimigo do exército de Satanás, lutando contra a carne, contra o mundo. Dessa forma, seremos vencedores. A próxima ordem, no verso número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É interessante porque ele fala que nós devemos nos sujeitar, mas ele também requer uma outra iniciativa nossa, mesmo diante da liberdade que Deus nos concede. Porque você pode falar assim para mim: Michael, eu sou um calvinista, reformado, e eu sei que quem se aproxima de mim, quem me atrai é o Senhor. Eu sou atraído pelo Senhor. Eu não faço nada, eu sou um passivo. É o Senhor que vem ao meu encontro. Eu falo assim, nota 10. Porém, existe uma coisa chamada responsabilidade humana. Dentro dessa responsabilidade, Deus requer que nós nos aproximemos dEle. Deus requer que nós nos acheguemos até a Ele. E então Ele se chegará até nós. A notícia é que a sua resposta reformada está certa. Porque quando você chega até Deus, na verdade foi Deus que te levou pelas suas próprias mãos. Mas Ele requer uma atitude nossa, uma responsabilidade. Nós devemos ir até o Senhor. A Escritura está cheia de ordenanças de que nós temos responsabilidade, de que nós precisamos ir até o Senhor, mesmo sabendo que quando nós o fazemos, isso ocorre porque Ele mesmo nos atraiu. E aqui o ponto é que quando as coisas apertam, nós não devemos nos afastar do Senhor, ao contrário, nós devemos nos aproximar de Deus. Nós devemos buscar ainda mais a Deus, nos aproximar ainda mais de Deus. Quando nós enxergamos o nosso pecado, é para Deus que nós devemos correr, porque a promessa que é para nós é que Cristo vai então ao nosso encontro e vai nos restaurar, conforme a sua misericórdia e o seu amor. Se você reconheceu o seu pecado, vá até Cristo. Vá até o seu encontro, porque Ele promete que Ele vai restaurar a sua vida, meu irmão. Não fuja dos líderes da igreja, não fuja da igreja. Ao contrário, busque ao Senhor na igreja, na palavra de Deus. E então você verá o quanto Deus preencherá o seu coração, lhe dará sabedoria para lidar com seus próprios pecados. É como o filho pródigo. Ele vai ao encontro, mas o pai está à sua espera, corre até o seu encontro. Ele volta, ele tem a responsabilidade de voltar, mas quando ele volta, o Pai também vai ao seu encontro e restaura toda a sua vida, a sua condição que ele nunca havia perdido, a condição de filho. E é por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, faz com que nós mudemos as nossas ações externas. E quando ele fala limpais as mãos, a fonte do nosso pecado, o coração, ele será limpo diante da presença restauradora de Cristo. Versos número 9 e 10, para a gente encerrar, meus irmãos, diz assim, as últimas ordenanças: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Sabe qual é o problema nosso e o problema da igreja para o qual o Tiago estava escrevendo? É que muitas vezes nós não levamos a sério a palavra de Deus. Mais uma vez, ouvimos os seus ensinamentos, as suas exortações, né? E quando o culto acaba, parece que nada aconteceu. A gente sai como se nada, vai comer a nossa pizza normalmente, rindo para lá, rindo para cá, fazendo o que bem der na nossa cabeça, e a gente vive a nossa vida, simplesmente. Fomos repreendidos contra o nosso pecado, fomos alertados contra o fato de nós não devemos amar o mundo, e quando nós saímos, continuamos rindo e brincando como se nada tivesse acontecido. O ponto e a grande questão é que a consciência do pecado deve gerar em nós
uma mudança total, inclusive das nossas emoções. E aqui eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado em oração, se é que você tem orado? Qual foi a última vez que a consciência dos seus pecados te levou a lamentar e a clamar pelas misericórdias de Deus? Qual foi a última vez que a palavra de Deus mudou o seu semblante, o seu sorriso para todo mundo em choro, em lágrimas? Qual foi a última vez que a palavra de Deus te fez refletir, sabendo que tem algo de errado com você? Qual foi a última vez que a palavra de Deus mudou o seu semblante? Qual foi a última vez que a pregação mudou o seu semblante? Ou será que nós saímos daqui e continuamos rindo e brincando para o mundo, como se nada tivesse acontecido? Sabe qual é a conclusão aqui dos últimos versos de Tiago? É que Deus exalta aqueles que se humilham na sua presença. Deus exalta aqueles que antes se humilham. E talvez nós estejamos passando tempo demais em cima do muro, dizendo que somos de Cristo, mas sem romper os laços com o mundo, com medo dos danos que se opor ao sistema mundano pode nos acarretar. E aí nós não temos nos entregado totalmente ao Senhor e vivendo em cima do muro nós tentamos agradar a um e agradar ao outro, e aqui nós estamos sorrindo para o mundo, enquanto aqui nós estamos tentando fazer uma política com a igreja, e aí a gente vai tocando a nossa vida. Mas o discipulado de Cristo é um discipulado radical, meus irmãos. Talvez a gente esteja passando tempo demais querendo agradar os nossos amigos do trabalho, ou a sua família mundana, ou e ao mesmo tempo estar bem com os irmãos da igreja, com o pastor, com os presbíteros. Nós perdemos muito tempo querendo caminhar em cima do muro, agradando a todos. Não tem como. Ou você adora a Deus, ou adora a Baal. Ou você adora a Deus, ou adora a Mamon. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve as coisas deste mundo. Ou você é de Deus, ou você é deste mundo. A tentativa de agradar a todos, no final, o que restará para nós é aquela frase do Senhor Jesus naquele grande dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. É isso que o Tiago está falando para a sua igreja. Acabou, meus amados irmãos. Agora é adúlteros. Agora é humilhe-se na presença de Deus. E o ponto é que nós não conseguiremos nos humilhar, nos voltar diante do Senhor por nós mesmos. Nós não conseguiremos também passar despercebido diante de todos, porque no fundo, em todo o tempo, o Senhor sabe o nosso coração, Ele conhece, Ele sabe a causa lá do primeiro verso, de onde senão dos prazeres que militam da vossa carne que procedem, né, a esses nossos maus desejos. Ele conhece a nossa carne, o nosso coração, e Ele quer fidelidade de nós. Ele quer que nós tenhamos um compromisso real com Ele. Ele quer que nós nos sujeitemos a Ele. Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Ele quer que nós limpemos o nosso coração por meio da Sua palavra. Chegamos diante dEle com as mãos limpas por meio da Sua palavra. Ele quer que nós lamentemos os nossos pecados. Ele quer que nós mudemos o nosso sorriso para o mundo em pranto por causa da realidade do nosso pecado. Ele quer que nós nos humilhemos diante dEle. E então, Ele nos exaltará. Mas antes disso, isso requererá de nós que nós abandonemos os nossos amores, meus irmãos. Deus te chama, nos chama a abandonar o adultério espiritual e amar somente o noivo. O que Ele quer é que nós obedeçamos a Ele em tudo. Ele quer que nós vivamos uma vida verdadeira diante da Sua presença. Sabe aquela alegria que Paulo fala na carta de Filipenses? Alegria provocada pelo Espírito Santo, a certeza de saber que nós não somos condenados, ela só virá depois que nós nos humilharmos na presença de Deus.
É impossível você possuir a alegria do Espírito Santo sem antes chorar por causa dos seus pecados. É isso que a palavra de Deus está falando para nós hoje. Sujeite a Deus. Rejeite ao mundo. Se aproxime do Senhor. Santifique a sua vida, se humilhe na presença de Deus. Chore pelos seus pecados. Porque para esses Deus enxugará as lágrimas do nosso rosto. Ele derramará graça àqueles que são humildes. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela advertência para nós. Porque quantas são as vezes que nós amamos este mundo, Deus? Quantas são as vezes que nós somos atraídos pelas coisas deste mundo? Quantas são as vezes que nós queremos amar o dinheiro, os prazeres? Ó Senhor, a palavra fala aos nossos corações e mesmo assim, quantas são as vezes que nós saímos daqui e não damos ouvidos a ela? Tenha misericórdia, ó Deus, porque nós queremos essa graça que o Senhor promete aos humildes. Senhor, nos ajude a nos submetermos somente ao Senhor, ó Pai. Nos capacite, ó Deus, a rejeitarmos o pecado, o mal. Nos capacite, ó Senhor Deus, a nos aproximarmos mais do Senhor em oração e pedir ao Senhor a sabedoria que o Senhor promete, que o Senhor dará aos seus filhos. Nós queremos ser sábios não à luz deste mundo, mas queremos ser sábios à luz da sua palavra. Senhor, que a igreja santa do Senhor seja uma igreja reconhecida por amar ao Senhor acima de todas as coisas. E que para isso, que se for preciso, nós sejamos odiados pelos de fora. Porque nós buscamos não é a aprovação deste, mas nós queremos verdadeiramente a comunhão íntima com o Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, não nos deixe, ó Deus, em momento nenhum sermos atraídos por esse sistema maldoso, mundano, diabólico. Nós queremos ser do Senhor, queremos pertencer ao Senhor e nós queremos amar somente o Senhor. Nos ajude a isso, ó Pai. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.